Marcos capítulo 4, versículo 35. Os que encontraram, digam amém. Os que não encontraram, diga glória. Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já ia se enchendo de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podeis assentar? Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta noite, conforme Tu queres, conforme o Senhor preparou e designou que vidas sejam tocadas, alcançadas pelo poder da Tua palavra, e Te louvaremos. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que cita um dos acontecimentos que demonstra a grandeza, o poder e a forma de Deus agir em prol da vida daqueles que nele confiam. O texto bíblico dá-se depois de um dia longínquo e cansativo, na qual Jesus já havia operado muitos milagres, acompanhado de seus discípulos, juntamente com uma grande multidão. Quando nós observamos o versículo de número 35, nós encontramos Marcos mencionando que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Quem disse estas palavras, passemos para outra margem, foi Jesus. Quando a palavra destaca passemos, ele está se referindo e confirmando de que ele não ia passar sozinho, e nem que eles passariam sozinho para outra margem. Mas ele diz: passemos para outra margem. Quando são palavras proferidas por Jesus, ele garante aquilo que ele está dizendo. Quando o Senhor fala, ele cumpre. Ele é fiel para prometer e também é fiel para cumprir. E quando nós destacamos que ele havia passado um dia longínquo com os discípulos e com a multidão, isso frisa no versículo 36, quando diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco,
e também com ele outros barquinhos. Esta questão que estava com ele, outros barquinhos, muitas das vezes não paramos para analisar. Então não tinha ali somente um barco, não era somente a embarcação aonde os discípulos estavam com Jesus. Havia outros barquinhos que também o acompanhavam. Só que a Bíblia esclarece com muita propriedade no versículo 37, que levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Segundo historiadores, aquela região, embora diz que era um mar, mas não é um mar de água salgada, mas sim um grande lago, cercado por montanhas, e ali notoriamente era de costume ter grandes ventanias, grandes temporais de ventos, e tem historiadores que chegam a frisar que as ondas chegavam até mesmo entre 5 a 6 metros de altura. Então, quando o texto esclarece que as ondas passavam por cima do barco, é com grande propriedade, a ponto que ele já estava se enchendo de água. Tempestade começou a soprar. Só que existe um diferencial aqui, porque de costume os ventos sopravam naquela região durante o dia. Só que aqui nós estamos agora nos deparando com um momento em que, quando Jesus sai com os discípulos da beira da praia e eles começam a adentrar as águas adentro, era tarde. Mas quando a tempestade começou a soprar contra a embarcação, era noite, estava escuro, mal dava para enxergar. E de repente se levanta contra eles uma grande tempestade. Assim acontece também nas nossas vidas. Está tudo em paz, está tudo tranquilo, e quando nós menos esperamos, nos deparamos com uma tempestade. Pode ser uma tempestade na vida financeira, pode ser uma tempestade na vida conjugal, pode ser uma tempestade na vida familiar. Já viu? A família está em paz, de repente surge uma contenda, uma discórdia, aí parte a família no meio, um fica sem falar com o outro quer se levantar contra o outro, e vem aquela contenda, e vem aquela discórdia, e vem aquele alvoroço. Estava tudo em paz, mas de repente surge uma tempestade. A tempestade também pode ser na vida espiritual. O crente estava em paz, servindo a Deus em espírito e em verdade, mas de repente ele se depara com uma tempestade. Pode ser o diabo, pode ser os demônios, ou até mesmo o crente com a síndrome de Judas, que se levanta contra ele e contra ela tentando pará-lo. Mas de uma coisa é certa, eu já quero antecipar da parte de Deus, para você que está no templo e para você que está em casa, que se Deus estiver na tua embarcação, a tempestade pode até se levantar, mas não vai afundar o teu barco. Eu vou repetir: se Deus estiver na tua embarcação, o diabo, os demônios podem se levantar de todas as maneiras, mas o teu barco não vai afundar. Não vai afundar. E é tão interessante que quando nós olhamos no versículo de número 38, o 37 diz que a tempestade se levanta. No versículo 38, a Bíblia diz que Jesus estava no barco, porém estava dormindo. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava no barco, porém estava dormindo. Queridos, ele veio como homem. Foi um dia cansativo,
precisava repousar, descansar. Só que quando se depara com a tempestade, os discípulos fazem de tudo para controlar-se, para manter o barco firme, mas vendo que não tinham resultado, na força de seu braço, de seu conhecimento humano ilimitado, eles decidem chamar por Jesus. Eu tenho compreendido com as experiências da vida, que nós temos que chamar Jesus, não quando estivermos no meio da tempestade, mas no momento em que ela começar. Quando você perceber que a tempestade está se levantando, você já começa a clamar por Jesus. Mas o problema dos seres humanos é que eles só lembram de Deus quando o momento não está favorável. É quando as coisas não têm mais jeito. Em última hipótese, muitos confiam em si mesmo, muitos confiam na força de seu próprio braço, outros pelo seu próprio egoísmo e individualismo. Eu não preciso de ninguém, eu não peço ajuda para ninguém, é do meu jeito, é da minha forma. Então vai, querido, a tempestade vai soprar sobre você. É preciso reconhecer a nossa dependência de Deus. Somos dependentes dele, querido. Nada nesta vida acontece por acaso. Se a tempestade se levantou contra a sua vida, sobre a sua embarcação, sobre a tua história, é porque Deus está chamando a sua atenção para coisas melhores e maiores. Mas pelo amor de Deus, permaneça firme. Permaneça firme com o Senhor. Não saia da embarcação no momento que a tempestade estiver soprando. No momento em que o vento estiver soprando contra a tua embarcação, mas permaneça firmado e confiante em Deus. Jesus estava dormindo. Aí eles vão acordar o mestre, e eles acordam o mestre de uma forma irresponsável. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Por que de uma forma irresponsável? Porque a Bíblia diz assim, versículo de número 38. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, a gente está morrendo aqui no meio da tempestade, o senhor não está se importando não? Se Jesus perguntasse: por que vocês acham? Porque eu não estou se importando? Porque o senhor está dormindo. As ondas estão passando por cima da embarcação e o senhor não está fazendo nada. O vento está soprando o contrário e o senhor não está fazendo nada. Às vezes a gente passamos por isso. Estamos na luta, cadê Deus? Clamamos, não responde. Buscamos, não responde. Choramos, ele não responde. Mas, querido, o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Ele está em silêncio, mas ele está presente. Você está entendendo? O fato dele não falar, a questão dele não responder, não significa que ele está ausente, mas ele está presente. Que na ótica humana é que a gente pega isso. Exemplo, se a gente estiver aqui e de repente, aí começa uma conversa ali, você diz: ué, quem é que está conversando? É fulano. Tem uma conversa ali no corredor, quem é que está conversando? É Beltrano. Aí eu escutei a voz dele mesmo, aí eu escutei a voz dela, é porque estava lá, realmente estava. Agora o Senhor não. Para ele mostrar o seu poder e que ele está presente, ele não precisa falar. Só a presença de Deus já basta. Lembra quando Moisés disse: Senhor, não me faça sair daqui, Senhor. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Ele não estava pedindo para Deus falar, para Deus responder, para Deus agir. Ele só queria a presença do... Assim é na nossa vida, em todos os sentidos. Sem a presença de Deus a gente não vence. Sem a presença de Deus a gente não conquista.
Sem a presença de Deus não tem vitória. Tem gente que está perdendo a presença de Deus e está dizendo que está ganhando tudo, mas está perdendo tudo. Valorize a presença de Deus na sua vida. Se a presença de Deus estiver com você, as obras malignas não surtirão de efeitos. Se a presença de Deus estiver com você, pode até se levantar o inferno inteiro, mas não prevalecerá, porque a presença de Deus te basta. Não te importa que pereçamos? Queridos, era real que a tempestade estava soprando. Era verdade que o vento era contrário. Mas uma coisa não pode negar: que Deus estava no barco. Não te importa que pereçamos? O Senhor poderia dizer sim, claro que importa. Então, verdade é que eu estou aqui. Mas está dormindo, mas não perdeu o controle da situação. Diga-se para o seu irmão, fique tranquilo. Ele não perdeu o controle da situação. É porque a nossa limitação humana, quando a gente perde o controle da situação, a gente pensa que Deus perde também. E Ele não perde o controle da situação. O controle jamais sairá das mãos de Deus. Aleluia. Só que aqui o Senhor poderia dar uma lição a eles. Porque quando o Senhor deu a ordem para eles entrar na embarcação, Ele disse: passemos para outra. Foi garantia do Senhor. E nós precisamos muito aprender com isso. Porque se Jesus disse, nós vamos passar para o outro lado, quando a tempestade se levantar, lembraria. Se Ele disse que a gente ia atravessar, não vai ser essa tempestade que vai nos impedir de atravessar. Se Deus te fez promessa, e Ele disse que você vai atravessar esta luta, esta prova, este deserto, não vai ser a enfermidade, não vai ser o desânimo, não vai ser a perseguição, não vai ser as calúnias, não vai ser a inveja, não vai ser o inimigo, não vai ser o diabo que vai intervir de você chegar no propósito que Deus designou para você. Então permaneça firme. Eles desacreditaram do poder de Deus. Eles estavam com Jesus, mas ainda não o conhecia de verdade. Por isso que tem muita gente que não tem base espiritual. Oscila. Está firme, daqui a pouco já não está mais firme. Está fervoroso, daqui a pouco não está. Eu não estou dizendo, irmão, desânimo. Desânimo todos nós estamos sujeitos. Mas aquele tipo de crente que não tem base espiritual, você está entendendo? E já tem anos de crente. Não estou dizendo quem se converteu ontem, quem fez uma aliança. Não, estou dizendo crente que já tem vários anos de cristão. Muito tempo de evangelho, mas ainda não conheceu realmente quem é Jesus. Porque se conhecesse realmente quem é Jesus, não abandonaria Jesus por qualquer coisinha, irmão. Abandonaria. Qualquer coisinha quer parar, qualquer coisinha quer desistir. Não é assim. Pensar é uma coisa, desistir é outra coisa. Então Jesus deu uma garantia para eles: nós vamos passar para o outro lado. E vocês têm que confiar. Não importa o que vai surgir no caminho. Porque você acha que servir a Deus é fácil, irmão? Não é não. É desafio. É desafio. Não te importa que pereçamos. Jesus nem respondeu a eles. E eu quero te dizer aqui nessa noite que tem muita coisa que Deus não vai responder para mim e para você. Mesmo que a gente queira, Ele não vai responder. Ele não vai falar. Tem muito profeta profetizando assim, diz o Senhor, sem que o Senhor tenha. Não tem, irmão. É desse jeito. Desse jeito. Porque quando Ele decide falar, Ele fala. Mas quando Ele não quiser, Ele não fala. Não te importa que pereçamos? Me mostra aí se Ele respondeu para eles alguma coisa. Se Ele disse, primeiro Ele age.
Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande. Eu conheço um bocado de crente terrorista. Tem, irmão. Mais perigoso do que aqueles terroristas lá de Gaza. Conheço. Porque Deus está dizendo: aquieta-te. E Ele está fazendo o oposto. Você está entendendo? Cala-te. E Ele está falando demais. Meu irmão, isso é perigo, isso é suicídio. Jeová pega e pega de jeito. Não adianta brincar com as coisas de Deus. Eita glória. Eu lembro que um dia uma mulher se levantou contra o meu pai. Eu era pequeno. Se levantou contra meu pai no ministério. Bateu de frente com ele. Meu pai disse assim para ela: hoje eu te entrego nas mãos de Deus. No outro dia ela passou mal, fez um exame diagnóstico câncer, passou uma semana, ela desceu à sepultura. Sabe o que é isso? Suicídio espiritual. Porque o Senhor está dizendo: você fica quieto, fica calado, fica na sua, e o crente está fazendo o oposto. Se até o vento, se até o mar obedeceu a voz de Deus, por que é que nós não vamos obedecer a voz dele? O texto diz claramente: aquieta-te, cala-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando fazemos o que Deus está mandando fazer, vem a grande bonança. E Ele olha para os discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles não conheciam ainda a profundo quem ele era, mas a partir daquele momento eles passaram a compreender que ele tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. O Deus da Bíblia reservou esta noite para nos dizer que hoje Ele coloca um ponto final nesta tempestade, nesta aflição, nesta angústia, nesta afronta. O gigante que se levantou dentro da tua casa, no meio da tua família, cairá por terra nesta noite, pelo poder e autoridade que há no nome do Deus da Bíblia nesta noite. Aleluia. Permaneça firme. A mensagem desta noite para você é: permaneça firme. Deus está no controle da embarcação. Deus está no controle da tua vida. Você que está aí preocupado, preocupada, sem saber o que fazer, tem compromissos para cumprir. Deus não me daria esta palavra por acaso. Ele manda te dizer nesta noite: se você crer, se você confiar, Ele coloca um ponto final na tempestade. Você vai atravessar esta fase difícil e vai cantar o hino da vitória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. É tão lindo que o texto diz que a bonança só veio depois que ele aquietou a tempestade. Depois desta tempestade tem bonança. Depois desta tempestade tem vitória. Mas lembre-se, permaneça no barco, não saia do barco. Confia no Senhor, porque Ele está no barco. O controle está nas mãos dEle. O silêncio de Deus não é sinônimo de que Ele se esqueceu e nem que Ele está ausente. Ele está em silêncio, mas está presente. Ele está em silêncio, mas está trabalhando. E quando Ele se colocar de pé, é para colocar um ponto final nesta prova, para te dar vitória, para a glória do seu nome. Coloque a mão no seu coração, aonde você estiver agora. Eu quero orar por você e ministrar e profetizar que as bênçãos do Senhor te alcançam nesta noite. Aquieta o teu coração e a tua mão, porque tem crente que pensa
que a tempestade só acontece com ele. Tem crente que pensa que é só ele, é só ela que passa por luta. Não é não, irmão, não é não, é não. Uma vez eu vi um camarada contando uma ilustração. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui, que a mulher chegou lá para o chefe da aldeia dela, porque ela estava numa tristeza, enfrentando uma tempestade terrível na sua vida, e ela chegou para o líder e falou assim: eu estou passando por uma tristeza muito grande, muito, ninguém passa por uma tristeza tão grande, aliás, acho que só eu que sou triste. Aí ele pegou assim um pacote de penas, entregou nas mãos dela e falou assim: ó, você vai sair pela aldeia todinha, e para cada pessoa que você encontrar, você vai entregar uma pena, só que tem uma observação: você só vai entregar essa pena para aquela pessoa que não estiver triste. Ok? Ela ok. Pegou o pacote de pena e saiu correndo pela aldeia. Andou a aldeia todinha, voltou com as penas tudo na mão. Quando se encontrou com ele, ele falou: mas não foi entregar não? Disse: fui. E o que é que foi? Todo mundo que eu se deparei estava triste. Ou seja, você entendeu agora? Ela disse: entendi. Você não é a única a passar por isso. Você está entendendo? Às vezes nós pensamos que nós somos os únicos a passar por aquilo que estamos passando, tempestade nas nossas vidas. Só que tem um diferencial: se Deus estiver no barco, o barco não afunda. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Aquieta os corações, aquieta a alma do Teu filho, da Tua filha, angustiado, entristecido, aqueles que estão desanimados, ó Pai, aqueles que estão feridos na alma, no coração. Renova as forças, traz o ânimo aos que estão fracos, fortalecimento, alegria aos que estão tristes, renovo sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Senhor, vai de encontro a este homem, a esta mulher agora, vai encobrindo, envolvendo com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder, Senhor. Aquieta este vento, esta tempestade, este alvoroço, esta luta, este gigante. Lança por terra todo o mal, Senhor. Vai curando os que estão enfermos, fortalecendo com Teu poder o Teu povo. É o que nós te pedimos nesta noite e profetizamos a Tua vitória em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?